Oi, Mabu, pessoal do grupo aí da grande irmã Mabu, da disciplina de técnicas de reportagem na Faculdade de Jornalismo da Estácio de Sá. Recebi esse convite para falar um pouco sobre o tema da intolerância religiosa. Vou me apresentar então um pouquinho, para quem não me conhece, meu nome é Adriana de Holanda. Sou psicóloga de formação acadêmica e juremeira há mais de 15 anos, de formação de vida e fé. A questão da intolerância, né, ela é muito importante, sim, pra gente, porque dentro da Jurema Sagrada, que não é muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, o pessoal conhece mais como Catimbó, tem uma relação muito forte com os elementos da natureza, né? Então, isso já traz, assim, algumas questões, né, da dificuldade do acesso a essa natureza no meio urbano. Então, o tema da intolerância acaba ali aparecendo, né, na nossa, vamos dizer assim, no nosso historial de juremeiros, né. E rapidamente, quem quiser saber mais depois sobre a Jurema Sagrada, tem uma live sobre a Jurema Sagrada, sobre a minha trajetória no meu perfil do Instagram, tá? Eu vou compartilhar aqui o link com vocês e vai ser uma honra poder falar mais para quem quiser desse tema. Mas fundamentalmente a gente pode falar assim, né, principalmente dessas tradições de matriz africanas e indígenas, que nos chegam, né, que nos chegam até mim, né, não querendo falar por todas as pessoas, mas falando dentro da minha experiência, né, com muito carinho, e das pessoas com as quais eu pude compartilhar essa experiência, então, né, que é um pouco esse tema que eu quero fazer uma ressalva antes da gente começar, que eu sei que foi nominado por alguém como intolerância religiosa. Eu vou fazer essa ressalva no seguinte sentido, de que não é como a intolerância alimentar que você experimenta e passa mal depois. Você põe para dentro do seu organismo algo, tipo, intolerância à lactose, que tá na moda, né? Que de leite não tem nada, tem mais ácido do que qualquer outra coisa. Então, aquela acidificação, ela faz mal. Então, a gente não tolera, ou seja, a gente passa mal quando ingere algo que não faz bem ao nosso organismo. Então, tem pessoas que vão se sentir mal com determinadas coisas e outras vão ficar bem, enfim, tá? Então, para nós, né, e aí eu posso, né, tentar aqui falar um pouco dessa partilha também, não só minha pessoal, vou falar da minha experiência pessoal com vocês, mas eu vou falar também dessa dinâmica no exercício da expressão da fé, que vem nessa direção do... Não é que a gente não foi tolerado. Na história, por exemplo, da Jurema Sagrada, ou do Catimbó, como é conhecido aqui no Rio de Janeiro, a perseguição estratégica aos elementos espirituais e de culto à natureza, de culto no bom sentido, no sentido da reverência, da seriedade, que são portais naturais, árvores, plantas, rios, mares, cascatas, é disso, né, que a gente está falando, no sentido do culto do cultivo, da boa relação, do respeito, né, não é da exploração para destruição. Isso foi pedagogicamente, sistematicamente atacado de forma violenta. Então, nós estamos falando de uma intolerância como a intolerância alimentar. Nós estamos falando de violência simbólica, física, né? Nossos índios foram assassinados, nossos ancestrais foram decapitados, foram, né, todos os tipos de violência que a gente possa conceber, né, das mais sutis às mais físicas, materiais. E esse tipo de violência, ele continua ao longo dos séculos acontecendo. Por isso resistimos, por isso a alma, o cultivo, o culto
a espiritualidade, aquilo que não se mata e não se violenta, continua resistindo. Porque não adianta matar a Adriana de Holanda, né? O espírito índio que baixa em mim, da qual eu me conecto, né? Que a gente fala baixa, o espírito caboclo, o espírito dos espíritos velhos, ele continuará existindo independente do meu corpo físico ou não. Então, quando a gente está falando de intolerância, parece uma coisa mais suave, entende? E eu sei que não é no sentido de trazer a culpa para ninguém. É para a gente começar, já que a gente está falando com uma comunicação, né? Espero nós aqui, futuros jornalistas, de uma comunicação não violenta. De uma comunicação que respeite a liberdade de expressão de fé das pessoas, né? Dos seres, da vida. E aí a gente vai ter que discutir o que a comunicação violenta foi produzindo ao longo de séculos e séculos das nossas histórias e desse tema comunicação e espiritualidade, que não está circunscrita a rituais religiosos. Religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra. Então, os primeiros juremeiros, né, assim, a galera que começou lá, os nossos ancestrais indígenas, vai ter uma relação com a árvore, com a terra, com o mel, com os animais, com a natureza, né? Essa coisa de se fechar nos lugares já vem de uma história de resistência, pelo menos no caso, né, que a gente tá falando, que eu posso partilhar, já vem nesse lugar de resistir, né? Há um ataque, né? Há um ataque, há uma luta, né? Que é espiritual, uma luta no sentido muito, né? Da violência mesmo, né? No sentido do apagamento dessas dinâmicas, dessas sabedorias espirituais na nossa história, na nossa ancestralidade. Então, é muito diferente de uma intolerância, né? Então, eu não sei quem foi que inventou esse nome, porque é uma coisa assim, não é que eu tolero o candomblé, Ifá, a Umbanda, né, o hinduísmo, o budismo, o islamismo, ou seja lá o que for, o cristianismo, seja lá o que for. Não é tolerar ou não, não é, eu aguento esse negócio. Eu respeito. É uma forma diversa da minha de conceber a Deus, de conceber a natureza, de uma forma não exploratória, né, não adoecida, né, não discriminatória. Então, estamos falando de crimes contra a liberdade de expressão da fé. Então, a coisa é um pouco mais pesada nesse sentido, tá? Mas alguém disse que tem esse nome. Então, vamos lá. Então, tô chamando vocês, futuros jornalistas, repórteres, pra gente pensar em comunicações não violentas e o respeito à liberdade de expressão da fé, tá? E dentre elas, artes do sagrado, da qual eu tive na minha formação e tenho ainda um grande e profundo respeito. Então, em 2007, eu já vou adentrar ao espaço sagrado dentro de um terreiro em Pernambuco, de uma casa de matriz indígena e africana, na Jurema Sagrada, para ser tombada e consagrada juremeira, ou seja, sacerdotisa de Jurema, tal qual parecido aqui com a formação de um sacerdote na Umbanda, no Candomblé, por exemplo, ou do padre, enfim. Há um processo de formação e há um processo também muito parecido com o que são os ensinamentos crísticos, né? Deus não prepara, não escolhe os preparados, prepara os escolhidos. Então, no meu caso, né, eu fui escolhida para essa missão. Isso foi 2007. Para 2008, faço os rituais propiciatórios em Pernambuco. Em 2008, já estou aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, e em menos de um ano de atividade, sofro algumas violências. Então, que violências são essas? Xingamentos, gritos, interrupção, né?
E era muito interessante porque tinha sempre a questão da musicalidade. Então, um dos BOs, Boletim de Ocorrência da Polícia Militar de Niterói, a gente tem lá registrado que a vizinhança chamava a polícia por causa do barulho da macumba, ou seja, do barulho dos atabaques. Então eu passo, né, a ser ali a pessoa preta que toca tabaco, tem, né, pessoas, tem tocadores, pessoas, né, em transe, com índios, caboclos, pretos velhos e toda uma série de coisas acontecendo, dinâmicas que poderiam, né, ter essa configuração da matriz africana indígena aí. E isso já é um enorme problema pra gente, porque a gente tinha que brigar também com a polícia, que não entendia que não era uma simples conflito ou briga entre vizinhos, porque os decibéis estavam mais altos. Não. Tinha passado das 10? Não. Eram 6, 7 da noite. Então, assim, a gente tinha muito cuidado com isso, justamente por a gente estar num contexto mais urbano. Então, a gente sabia que todos esses elementos da musicalidade, né, tinham leis feitas por um sistema, né, de que 10 horas tem a lei do silêncio e essas coisas mais. Então, a gente tentava seguir aí essa trilha aí do respeito, né, com boa convivência. Então, não se tratava de um conflito entre desrespeito às leis, mas que o barulho da macumba incomodava. E aí a gente tinha que falar, olha, a polícia foi chamada por causa do barulho, que era chamar de barulho, que era a música, né? Na Jurema a gente chama de loa, que são as músicas, os ritmos, os toques, né, que incomodavam ali de alguma forma a vizinhança. Então a gente tinha que já começar a fazer um trabalho de explicar, né? Quando eu vejo a polícia entrando já dentro da casa, sem mandado, sem nada, para parar, porque alguém chamou a polícia por causa do barulho da macumba. Então, quando a gente consegue materializar, né? Agora tá na moda esse negócio de provas materiais, né? Então, a gente precisa provar na matéria que alguma coisa está acontecendo. Então, assim, aquilo cria essa materialidade, então, e uma série de xingamentos vão acontecendo, né, uma série de coisas, inclusive com a minha sacerdotisa, né, e xingamentos que vão um pouco ofuscar, né, e tentar atingir, né, esses lugares, né, então, né, o próprio macumbeiro, né, adjetivos, né, de baixo calão, nomes, né, que eu não vou replicar aqui. Enfim, e aí quase um ano aí entre 2008 para 2009, aonde, enfim, se estabelece então uma dinâmica de violência física, né, de gritos, xingamentos, de interrupção, e que parte para uma questão física, né, uma tentativa de parar fisicamente, né, de afetar fisicamente. Obviamente, né, isso chama numa defesa, né, inclusive porque a minha sacerdotisa já tinha uma certa idade. Mas quando ocorre o fato lá para 2009, acaba havendo aquela grande confusão, né, eu tentando me defender, as pessoas brigavam, né, havia vizinhos envolvidos, né, meu ex-companheiro. Então, assim, essa dinâmica fica muito clara, né, ali de que a gente não conseguiria, então, mais ter um pouco de sossego ali para poder realizar a atividade, né? E o mote de tudo me parece ter sido essa musicalidade que incomodou, né? E a frequência dessa musicalidade, enfim. Diante disso, né, eu tinha uma
uma pessoa que trabalhava comigo, né, uma grande médium, uma grande querida, um beijo, Fernanda, se estiver me ouvindo, Fernandinha, falou, olha, tá aqui o telefone da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro. Conheci o professor Ivani, né, e fui até o espaço da comissão, porque dessa confusão que houve ali, né, foi todo mundo para a delegacia, foi todo mundo fazer os seus registros de ocorrência, pessoas se machucaram, foram machucadas, eu tentei me defender, então houve uma questão física, né, também ali, de agressão física. Então, há ali um primeiro momento de ir à delegacia. Esse material, acho que ainda está disponível nos registros que estão na internet, inclusive, né, saiu no jornal na época, porque nós procuramos a comissão e eu era, então, uma das vítimas, entre muitas aspas, de intolerância religiosa. Hoje eu tenho essa consciência que não é tolero e não tolero, é de desrespeito, é crime mesmo, né, contra a expressão, contra a liberdade de expressão, né? E por que eu falo? Pode até que não sei avaliar se foi o meu caso, né, naquele momento, mas um pouco do que a gente vai vendo aí, né, com as outras pessoas que são intituladas de vítimas por essa comissão e pela polícia, que também advogados. Então, todo um aparato jurídico, todo um aparato policial, todo um aparato de Estado que não sabia dar nomes aos bois, que não sabia a diferença entre uma briga de vizinho e uma interrupção de um ato religioso, espiritual, de um ritual, de uma liberdade de expressão de fé, de um ato de fé, né? Como acender velas, incensos, né? Então, assim, havia uma violência direcionada ali, uma violência verbal, né? Então, ser xingado já é uma violência. Então, se você está sendo xingada ou xingado ou xingada porque você usa um turbante, porque você usa uma guia, porque você usa um búzio, ou porque você isso, ou porque você aquilo, né? Por causa do tom da sua pele, por causa do jeito que você... São crimes, em tese, me parece, né? E me ajudem aí os juristas. Então, naquela época, lá, tô falando 2009, tá? Naquela época, a gente tava, então, assim, no meio daquele caos, né? E conheci, então, outras vítimas. Uma professora que era um bandista e que tentava trabalhar as lendas de Exu, mitologias, a filosofia africana na sala de aula e que também teve impedimentos, né? Porque falar de Exu né, era como falar do próprio capeta, que nem existe dentro das nossas tradições, né? Uma figura, uma ideia, uma proposta, um ensinamento que não se encontra fundamento nas nossas tradições, nas nossas formações, né? Dentro da sabedoria espiritual. Então, eu passo então ali a ter contato com outras pessoas, né? E muito interessante, porque agora me recordando, muitas mulheres, né? Que tinham sofrido ataques, violências de diferentes formas, seja na linguagem, na comunicação, nos gritos, no xingamento, ou fisicamente, quebrando, batendo, destruindo coisas, e ateando fogo, e etc, né? Então, tínhamos ali mais ou menos, eu conheci umas 12 pessoas, né, que tinham sofrido essas agressões, e tinham ali naquela época estava se formando então advogados, né, para auxiliar essas chamadas vítimas, né, enfim, e essa tentativa de diálogo acerca dessas questões aí com essas instâncias jurídicas e de direitos, né, e de segurança pública. Muito bem, eu passo então a frequentar essas reuniões que aconteciam às quartas-feiras, né? Não tinha acesso a pagar advogados, a mobilizar pessoas e fui entendendo que era como se eu estivesse falando uma outra língua, ou seja, para o aparelho jurídico, advogados, juízes e etc e tal,
esse tema, né? O que é isso, né? Então, para explicar o que era Jurema Sagrada hoje, já é um pouco difícil. Imagina em 2009, no Sudeste, né? Em Niterói. Então, foi uma coisa bastante difícil. Então, para não ficar mais complicado ainda, e como eu tinha também e tenho, né, uma iniciação na tradição Nagô, no Candomblé Nagô de Pernambuco, eu falei, né, vamos falar de Candomblé, que é uma coisa que o povo aqui do Rio conhece um pouco melhor. Mas quando a gente fala de religião ou espiritualidade, já era mais difícil para esses aparelhos jurídicos conseguirem conceber e entender de que processos, então, né, de que dinâmica relacional a gente estava falando naquele momento, né? Como que eu enquadro um boletim de ocorrência, como que eu monto um processo falando de crimes contra a liberdade de expressão, né, como crimes que ferem direitos constitucionais, né, na expressão, na livre expressão da fé. E isso foi bastante complicado, né, porque isso gerou um processo. Esses boletins de ocorrência foram desmembrados, eu fui acusada de agredir pessoas. A minha advogada não entendia o que eu estava falando, essa advogada da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Então, uma série de dificuldades, né, no sentido de como que a gente faz, então, essa montagem, né, do que é o relato desse crime, né? Então, isso aconteceu comigo. Depois esses processos foram arquivados, porque houve toda uma estratégia também do advogado da outra parte, ou seja, dos vizinhos, que desmembrou e que criou um outro tipo de documentação, um outro tipo de ocorrência, que foi gerada na delegacia de mulheres, como se eu quisesse agredir uma outra mulher, assim do nada, simplesmente sair agredindo uma outra pessoa. Então, assim, de vítima a réu no tribunal do patriarcado ferido que impera até hoje na nossa sociedade, em várias áreas do conhecimento. Naquele momento, quando eu vi que a advogada da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa não estava absolutamente ouvindo e conseguindo entender, né, essa pluralidade das expressões de fé, eu já me entristeci um pouco e fiquei, nossa, o que fazer com isso, né? Porque é um problema de formação, era uma questão educacional que se colocava ali, né? Quem é que forma advogados? Quem é que forma os comunicadores? Como é que está esse currículo das pessoas? Aonde entra o tema da liberdade de expressão da fé e da espiritualidade na formação de historiadores, geógrafos, biólogos, médicos, psicólogos, terapeutas? Onde é que entra isso? Juízes, né? Como é que a gente consegue acessar um campo de conhecimento que é o da espiritualidade, se podemos dizer assim, que atravessa um monte de coisa, se a gente não estuda e não ouve e essa educação espiritual, vamos dizer assim como a educação financeira e outros tipos de educação, são retiradas, né, dos nossos estudos, né, acadêmicos, escolares, formais. Naquele momento eu entendi que eu estava lidando com um problema de formação de mentalidades, de formação, não é de excesso de informação igual a gente tem hoje, não. De formação, né? Como que isso acontece? Naquele mesmo, logo um tempo depois, vão sendo criadas algumas leis, como a de ensino de história e da cultura africana e afro-brasileira, por exemplo, né? E com uma série de questões para implementação que eram super difíceis, né, naquele momento, e pelo que parece continuam sendo ainda, né, mesmo alguns anos depois. Então, em termos jurídicos, né, institucionais, eu já sabia, sentia ali que não dava para dialogar com aquelas pessoas, porque profissionais, porque havia uma série de interesses e de interesses um pouco egóicos ali, vamos dizer, né,
pessoas que organizavam caminhadas contra a liberdade, contra a intolerância religiosa ou pela liberdade de expressão, algo assim. Tinham questões políticas, tinham suas questões ali, pessoais, partidárias, seja lá quais forem. E eu falei, nossa, não se trata disso, para mim não se tratava de uma questão partidária, para mim não se tratava de uma questão de eu ter um diploma na academia de advogada ou disso ou daquilo, se tratava de uma questão de um crime, né? De uma interrupção de rituais religiosos que aconteceram várias vezes, na interrupção da Jurema Sagrada, na forma de tratamento comigo, né? E com outras sacerdotisas e sacerdotes de várias tradições, de várias expressões religiosas e espirituais das quais eu tive a grande oportunidade de conhecê-las, de conhecê-los, né? Então, para mim, foi um momento de se retirar, porque não fazia sentido eu fazer caminhadas, eu fazer manifestações, porque a minha vida já se constituía uma manifestação, uma resistência, né? Eu estar com o meu corpo físico integral, eu poder fazer o trabalho, e fui, então, pedir as minhas orientações aos meus guias espirituais, e que me apontaram um caminho da educação. E é por isso que eu dou tanto valor a atividades de partilha como essa, né? Que vocês possam ter nessas palavras e nessas experiências partilhadas a possibilidade de construir uma comunicação não violenta, uma comunicação que respeite, né, essa diversidade de fato, respeite de fato, né? E aí respeitar a liberdade de expressão, toda a sua diversidade é um outro tema, né? Mas é um desafio pra gente, tá? Então, essa é um pouco da minha trajetória. Obviamente, eu não parei de cuidar das pessoas, não parei de me cuidar, de cuidá-las espiritualmente, mas inseri o tema de uma educação não formal, de uma educação itinerante, que foi a formação do projeto Escola de Cultura e Saúde Sementes Jurema. Primeiro Maracatu de Niterói, fundamentado dentro da Jurema Sagrada. A musicalidade que era tão, né, vamos dizer assim, açoitada na chibata do preconceito social que ainda há na nossa sociedade, né? Aquilo ali foi né? Tem o mestre capoeira que fala que a gente, com as pedras que nos atiram, a gente construa a nossa edificação. Então, fui edificando projetos de levar uma educação não formal, uma educação dos saberes africanos, indígena, das mulheres, das diversidades, né? Com uma proposta pedagógica muito incrível, que é da pedagogia griot, que logo na sequência ali naqueles anos, né, lá 2010, 2011, a gente já começa a realizar atividades com essa proposta pedagógica, um pouco fora ali, né? Conversando com a educação formal, claro, porque é ali, né, que as pessoas conseguem seus papéis e seus títulos, mas levando ali toda essa gama de saberes sensíveis, né, de contextos culturais, de sabedorias com mestres e mestres da cultura popular, da cultura tradicional, ancestral, seja lá quais os nomes a gente queira dar para essas diversidades, né, que a gente conseguiu introduzir ali. Então, o Semente de Jurema, ele nasceu justamente como uma forma de resistência educacional a uma educação absolutamente adoecida que estávamos naquela época já vivenciando, né? Então, ali foram experiências incríveis, e ali eu pude ver, sentir e perceber que havia preconceitos sendo nutridos de várias formas, né? A pedagogia que tem esse traço do colonizador, ela não é só feita dentro da escola, ela é feita nas famílias, nos mercados de trabalho, nas relações interpessoais, no exercício da sexualidade e por aí vai, tá? E com a espiritualidade também, né? Quase tudo vira um produto e um comércio, né? Dentro dessa lógica. Então, assim, e é lógico que isso dá um monte de coisas pra gente refletir,
Mas então, eu entendi que era essa caminhada. E nessa caminhada de estar nas escolas, de estar com os grupos culturais, né, informais, né, e com outros sacerdotes e sacerdotisas, a gente vai vendo que sim, né, que esses casos, né, que pensando na pergunta que chegou do colega, que nos seus últimos anos os casos aumentaram. A gente sabe mais desses casos, né? A gente tem acesso a mais informações, porque esse tema dos crimes contra as liberdades de expressão da fé, eles começaram a ter mais visibilidade. Ou seja, se antes nossos ancestrais indígenas resistiam calados, né? Eles ou em rodas de fuga, ou se matavam, né? Para poder não se sujeitar, né, a escravidão mental, espiritual. Esse espírito é livre. O espírito é livre, né? Podem aprisionar nossos corpos, mas o espírito não. E aí é que a coisa, né, vai vindo, né, vai ganhando contornos diferenciados. Então hoje a gente está sabendo mais esses casos. Então, de uns anos para cá, então a gente pode botar aí de quando de 2015, de 2014, por exemplo, para cá, né, vai crescendo as informações sobre ataques armados, né, e todas aquelas outras coisas de quebrar, de destruir patrimônios, de pichações, de coisas mais intensas nesse sentido, assim, na matéria, que ficam, né, mais visíveis. Então teve o caso, por exemplo, do Museu da Polícia Militar, que ficou com os acervos da Umbanda no Rio de Janeiro, né, apreendido. Ou seja, é uma ideia de que todos aqueles objetos da Umbanda eram coisas de criminosos, eram tratados como os crimes. Museu de Polícia é o quê? Um museu da história do crime no nosso país. E era ali que estavam as coisas ditas da Umbanda, né? Então, assim, a gente vai sabendo dessas coisas, né? Para quem quer ir buscar essas informações, a gente sabe mais. Agora, esses números, né, se aumentaram ou não, eu não sei se de fato eles aumentaram ou diminuíram, ou se os tipos de violência que a gente tem acesso é que aumentaram. Talvez o nosso acesso, por conta da internet, por conta de uma série de coisas, de acesso às informações, a gente tenha mais. E que as pessoas estão conseguindo falar mais. Porque a gente tinha um silenciamento muito grande com os nossos ancestrais indígenas, porque o silenciamento era uma forma de resistência, né? A gente ouvia muitos nossos mais velhos que um bom juremeiro não precisa falar que ele é juremeiro, né? Quem precisa de cuidado espiritual vai achar o cuidado espiritual, desde que queira. A gente não precisa botar propaganda no muro, né, de que faz e acontece na espiritualidade. Aquilo vai sendo construído, né? Então, assim, esse é um tema, né, que a gente depois pode conversar também. Então, era uma estratégia, né? Era uma estratégia de resistência ali também, né? Quase que, olha, nada... Década de 30 foi proibido qualquer tipo de, né, a capoeira era considerada crime. Então, assim, você pensa isso nas questões de espiritualidade, né, dessas questões de matriz, tudo que era africano, indígena, era extremamente perseguido. Então, a gente, né, isso é 1930, né, para 2020, né, a gente tem mudanças de nuances, mas o sistema pode continuar o mesmo, inclusive dando mais visibilidade para poder mapear melhor. Né? Então, assim, como que a gente se relaciona com essas coisas é um tema, né, com essas violências que são múltiplas, que são muitas, que ganham formas e formatos diferenciados. E é óbvio que eu dar um soco na cara de alguém, né, ou atirar em alguém, porque aquela outra pessoa pode ter uma diferente forma de se conectar com Deus do que a minha, ou eu julgar aquela pessoa, são saberes que são ensinados. Por isso que são né, ensinados de várias formas, né? Então,
Como diz nosso grande mestre, se o ódio pode ser ensinado, o amor também. Então, assim, por isso, trabalhar com educação, né? E agora trabalho com educação em saúde, para que a gente tente aí trazer um outro tipo de abordagem aí para esses temas das violências, porque a gente está falando de violência. A gente não está falando somente de algo que nos faz mal, sabe? Não é uma dor de barriga. A gente está falando de violência mesmo. E dói. Dói. E quem sente como eu senti a questão da violência contra a liberdade de expressão é uma dor na fé, né? E aí todo o trabalho que a gente faz hoje, né? Para ir chegando já na última pergunta para a gente encerrar, todo o trabalho que a gente faz hoje é de sair desse lugar de se ver como vítima e passar a ser protagonista de uma outra história onde haja mais respeito com as diversidades, com as diversas formas de conexão espiritual, né? Onde o julgamento de um outro irmão, né, não seja feito à base de violência, de tortura e de medo, que é a última pergunta para a gente encerrar. Eu espero que tenha sido clara, né? Se não foi, a gente continua as conversas em outro papo. Então, a última pergunta que chegou é se existe algum medo na cerimônia, né, da Jurema Sagrada, que alguém ataque ou pratique a intolerância, tá? Eu entendo intolerância como violência mesmo, né? Então, existe medo não mais por minha parte, né? Porque como eu falei antes, eu venho trabalhando não só na reunião da psicologia com a espiritualidade, no sentido de a gente sair desse lugar de vitimização o tempo inteiro, para a gente poder galgar um protagonismo transformador, né? Que lugares de fala, que lugares de escuta, que lugares de ação eu vou ter para transformar o ódio e a violência, né? Em práticas de ensinamento, de paz, né? De respeito e por aí vai. Então, assim, eu não deixo o medo me dominar, né? Então, o medo de uma violência física, de uma violência mais sutil, de comunicação, de linguagem, etc., né? Embora atualmente as coisas estejam mais sutis, né? Mais complexas, assim, um pouco, né? Então, há muitas formas de violência, né? Há muitas formas de se calar alguém, de se ouvir alguém, né? Mas pessoas que eu cuido, e é muito engraçado porque eu tenho cuidado, né? Que tenho a honra de auxiliar nesse cuidado, né? Porque quem sabe de tudo é Deus, nós estamos aqui só para só para aprender, né? E já é uma grande coisa quando a gente consegue. As pessoas que vêm nessa busca de cuidados com a Jurema Sagrada tem medo, né? Então tem feito muito, como falei no começo, muitas coisas na natureza, então praias, riachos, cascatas, né? Então quando as pessoas vão com um turbante, com alguns objetos, e olha que eu nem estou ainda, né? Muito com essa questão de tambores, musicalidades e tal, né? Mas o fato de ir com um turbante, uma roupa branca, ninguém vai achar que eu sou dentista ou tô fazendo ensaio fotográfico. Não. Né? Então, as crianças dos projetos que a gente tem feito, as pessoas que a gente tem contato, né? Porque também é uma forma de cuidar de nós, né? Dessa doença social, da irritabilidade, violência, agressão, eles reconhecem, né? Então, viam, às vezes, um filtro dos sonhos, falam, não, isso é macumba, isso é macumbeira e tal, né? A criança da favela sabe, mais militante, às vezes, de um movimento negro, acadêmico, cheio de sabedorias, cheio de livros, diz ela é a branca. Então, assim, são julgamentos também. Então, é muito sutil, são temas muito, muito interessantes. Mas existe um medo das pessoas, né? Como se algumas coisas fossem proteger, mas quando tá na rua, quando vai vivenciar,
quando vai para a natureza, começa a ter um medo de que outro ser humano fale coisas desagradáveis, seja violento, seja agressivo, né? Para uma pessoa ter de turbante de uma roupa branca, simplesmente, simples assim, né? E é muito interessante, né? Que tirando quando a gente está fazendo uma capoeira, quando a gente está com a musicalidade, levando algum ensinamento, né? Da ancestralidade, da filosofia de nossos ancestrais indígenas africanos. Então tem uma certa, né? Um medo dessa cultura, tinha aí, né? Tinha um pouco isso aí, né? Medo desses saberes, né? Da gente, poxa, Exu não é o diabo, né? Quando a gente consegue partilhar esse ensinamento, assim, ele é tão, né, libertador, mas no começo tem das outras pessoas, né? Que não vão experienciar aquilo, né? Até para saber se faz mal ou não, né? Então, assim, não, eu não tenho, mas tem pessoas que têm esse medo da violência, da agressividade. E aí tudo bem, a gente, né, tudo bem nesse sentido de acolher esses medos também, né? Então eu brinco muito sim, eu falo que todos os guias mestres espirituais são muito inteligentes, né? Porque eles escolheram logo uma psicóloga para trabalhar com essas questões, então a gente acolhe. E eu vejo muito também desses saberes psi, da amizade, do carinho, da solidariedade com as IAs, né, com as sacerdotisas, com os sacerdotes de várias tradições, com os seus discípulos, com as pessoas que são cuidadas, são oficiadas, né, num cuidado espiritual, num trabalho de fé. Então, assim, tem muito carinho, tem muito respeito, tem muito acolhimento com o tempo também, assim, do outro, né? Então, isso a gente consegue ir desmontando, tá? E não chega a ser um impeditivo, embora tenha transformado muito, né? Então, hoje, assim, é sempre bom tentar preservar muito mais pelo cuidado energético, espiritual, de separação, né? Porque as pessoas precisam estar um pouco mais isoladinhas, né? No sentido de se cuidar, de se transmutar uma energia, do que no sentido do medo de terminar, né? De um medo de ser agredido ou alguma coisa assim, tá? Mas já tive também contato com pessoas que procuram, que pedem, né, apoio no sentido de me relatarem, olha, tá tendo, né, ataques com armas de fogo, com coisas muito difíceis nos lugares espirituais onde pessoas iam. Então, aí, né, eu tento acolher, eu tento indo ali junto, né, encontrando as soluções, né, para que a gente se agarre um pouco nessa força que é, né, a imortalidade espiritual, tá bom? Então, eu espero que tenha conseguido partilhar aqui essas reflexões, essas memórias e um pouco dessa minha trajetória, tá bom? Um beijo grande para vocês, fiquem bem, a gente vai se falando. Beijão.